E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de revisão, não é isso? Nessa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho rápida, né? Vai ser uma introdução do assunto, depois a gente vai ver as operações e outras coisas, porque a aula de hoje ela é fundamental, tá certo? Eu vejo a dificuldade de alguns alunos, né? Apesar desse conteúdo já começar a ver lá no primário, mas mesmo chegando no nono ano, alguns alunos ainda sentem dificuldade, tá certo? Então vamos lá, prestem atenção e vamos para a nossa aulinha de hoje, tá certo? Nossa revisão de hoje, né? Então, na nossa aula de matemática, né, comigo, certo? Professor Marcelo Oliveira. Então, o tema de hoje vai ser frações, tá certo, pessoal? A gente vai ver o que é fração, do que se trata, não é? E vamos ver os tipos de frações. As operações a gente vai deixar para outra ocasião, tá certo? Hoje é só mais uma introdução rápida, tá bem? Então, vamos lá, né? Então, vamos ver o que é fração na matemática, né? Então, ele diz o seguinte, né? Na matemática, as frações correspondem a uma representação de partes de um todo, né? Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro, né? Então, veja bem, né? Então, a gente sabe que no conjunto dos números, né? A gente já viu já o conjunto dos números naturais, que é o zero positivo, e temos os inteiros, né? Que entram o zero, né? Os positivos e negativos, só que né, esses números eles representam partes inteiras, né? Parte do todo, né? Já aqui, né? As frações ela vai representar somente um pedaço, né? Quando está dizendo frações é uma fração, a gente vai ver a representação de pedaços. Então eu vou ter uma quantidade lá, uma quantidade ou alguma coisa inteira lá, né? Então a gente vai representar somente partes, né? Pequenos pedaços disso aí, tá certo? Pequenas quantidades, né? Então veja um exemplo bem simples, né? Imagina uma pizza, tá certo? E essa pizza ela tem 8 fatias, né? Ela está dividida em 8 partes, certo? Então o que acontece? Veja aqui, ó. Se ela está dividida em 8 partes, quer dizer que cada partezinha daí representa um do total, né? Ou seja, uma parte de 8, porque a pizza está dividida em 8 partes, né? E, né, como a gente lê isso aqui, né? Como é uma parte de 8, a gente lê um oitavo, né? Se for uma parte de 2, a gente lê um meio, certo? Um terço, um quarto, um quinto e por aí vai, tá bom? Até 10 a gente conta o décimo, né? Se for uma parte, se tivesse dividido em 10 partes iguais aqui, uma parte só corresponderia a um décimo, tá bem? Quando passa de 10, né, números maiores do que 10, a gente, né, coloca o número, por exemplo, se fosse 12 partes, né? Tivesse 12 fatias. Se eu pegasse somente uma fatia, ficaria 12 avos, tá certo? Mas isso aí é bem simples e a gente vai focar no que realmente importa, certo? Então veja aqui, ó, um pedaço da pizza, né, corresponde a um pedaço de quanto? De 8, né? Então veja que esse númerozinho de cima, né, ele está dizendo a quantidade que eu considerei. E a de baixo está dizendo, né, em quantas partes está dividida, nesse caso aqui, a pizza, né? Veja que o que sobrou, se eu tenho 8 partes e eu peguei uma, sobra 7, né? Então, essa quantidade da pizza aqui que não foi tocada, nós suponhamos que eu peguei só um pedaço, então sobrou 7 oitavos, né? Tá bom? Então é bem simples, tá certo? Representar a fração é bem simples. É importante lembrar que as frações, o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador, né? Como eu acabei de falar, ó, imagina que eu tenho aqui um círculo e eu pintei a metade, né? Então, se eu quero representar a quantidade pintada, vai ser uma parte de 2, né? Porque o círculo está dividido em 2 partes. Então, esse caso aqui seria um meio. Então, veja que o número de cima é o numerador. O numerador é justamente a parte da figura que eu estou considerando, né? Eu estou retirando, né? Ou, nesse caso aqui, está pintada. E o denominador, ele representa justamente a quantidade de partes que, nesse caso, a figura está dividida, ou a pizza estaria dividida, né? Então, o denominador representa a quantidade total, né? Quantas partes estão divididas. E o numerador é o que a gente vai considerar da figura, né? Ou a parte pintada, ou a parte branca, ou a pizza. No caso da pizza, quantas fatias eu peguei, quantas restaram. Por aí vai. Então é bem simplesinho, tá bom?
Então, vamos lá para os exemplos. Veja bem, nesse exemplo aqui eu tenho um círculo que é dividido em 5 partes, né? Se eu for considerar cada partezinha aqui é um quinto, né? Ou seja, isso aqui é um pedaço de 5, isso aqui é um pedaço de 5, isso aqui é um de 5, isso aqui é um de 5, né? E a parte pintadinha aqui também é uma parte de 5, ou seja, um quinto, né? Veja que o número de cima é o que eu estou considerando da figura, nesse caso, uma parte só, e o número de baixo é quantas partes a figura está dividida, que nesse caso é 5, tá vendo? Né? Então, bem simples. O exemplo aqui é aqui, ó. Eu tenho uma figura dividida em 9 partes, né? 9. E eu tenho pintado aqui 6. Então, na verdade, tem 6 partes pintadas no total de 9, né? Ou seja, 6 nonos, tá certo? Outra aqui, né? Tem um círculo dividido em 4 partes, tem 3, no caso, que está pintado de vermelho. Então, se eu quiser saber a quantidade, né? Ou seja, a fração que representa a quantidade da parte pintada de vermelho seria, eu tenho 3 partes, um total de 4, tá certo? Numerador, o que eu considero, denominador é a quantidade de partes que, nesse caso aqui, a figura está dividida, tá bem? Se eu fizesse aqui, por exemplo, a parte branca, seria somente 1/4, né? Seria 1/4, porque a parte branca só tem 1. Nesse caso, eu estou considerando a parte vermelhinha, tá bom? Então, é bem simples, né? Não tem complicação. Então, a gente vai ver agora das frações, vamos ver os tipos de frações, né? Existem mais, mas eu peguei e foquei somente em alguns, tá bom? Então, tem a fração própria. Pessoal, o que seria a fração própria? A fração própria é o seguinte: essas são frações que o numerador, né, ou seja, o número de cima ele é menor do que o número de baixo, tá certo? Que representa um número menor do que um inteiro, né? Ou seja, como eu pego o denominador em quantas partes, né? Quantas partes eu tenho na figura, né? Ou no objeto, ou por aí vai. E o numerador é a quantidade que eu considero. Então, se o numerador é menor do que o denominador, quer dizer que eu estou pegando uma quantidade menor do que o total, né? Então, nesse caso, vai dar um número menor do que 1. Que é esse caso aqui, ó. Imagina que eu tenho uma figura, né? A figura inteira está dividida em 7 partes, né? Veja aqui, ó, 7 partes. Mas eu só pintei 2 de amarelo, né? Então, a parte amarela que eu pintei da figura, eu tenho 2 no total de 7. Então, veja, como eu peguei menos, né? Como o numerador é menor do que o denominador, eu digo que é uma fração própria, né? É própria por quê? Porque essa fração é justamente um pedaço, né? A gente viu que é um pedaço do todo, tá bem? Então, é uma fração própria. Só igual outros tipos. Eu posso ter a fração imprópria. Ó, se a fração própria, o numerador é menor do que o denominador, a imprópria seria o contrário, né? Tá bom? São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior do que um inteiro, né? Então, eu tenho o numerador maior, eu tenho a quantidade de pedaços considerado maior do que a quantidade que a figura está dividida. Por exemplo, aqui, ó, eu quero 8, né? Eu quero 8 no total de 6. Então, veja aqui essa figura. Tem 6 partes, na verdade, eu quero pintar aqui, vamos supor que eu quero pintar 8 partes verdes, né? 8 partes de 6. E eu professor, mas como? Porque, veja, se a figura só tem 6 pedaços, né, logicamente eu tenho que ter outra figura. Tá vendo aqui, ó? Então, essa figura eu peguei o total, né? 6 de 6. E essa daqui eu peguei 2, né? Então, no total aqui, ó, se eu contar a parte verde, eu tenho 8 partes pintadas, só que cada figura está dividida em 6 partes, né? Então, por isso que eu digo que é uma fração própria. Porque veja que nesse caso representa mais um número maior do que um inteiro. Não é porque, veja, nesse caso aqui, se for considerar a figura como ela é dividida em 6 partes somente, eu tenho uma figura inteira e um pedaço da outra, tá vendo? Para dar a fração desejada. Então, essa é a fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador, tá bem? Nesse caso, eu tenho uma fração também, mas essa fração ele representa uma quantidade maior do que o número inteiro, tá bom? E eu tenho também a fração aparente, né? Pessoal, o que seria fração aparente, né? Fração aparente são frações que o numerador é um múltiplo do denominador, né? Ou seja, representa o número inteiro, escrito na forma de fração, né? Então, a gente viu lá que fração é um pedaço, senão, né? Um pedaço de quê? De uma quantidade que está dividida em partes iguais, né? Então, veja, por exemplo, se eu quero aqui, né, 12 partes divididas em 4 pedaços, logicamente que eu tenho que pegar 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, né? Que como aqui, ó, se você vê o 12 é um múltiplo de 4, né?
seria 4 vezes 3. Então, nesse caso, essa fração aparente, na verdade, ela é um número inteiro. Né? Ela é uma fração que representa um número inteiro. Tá bom? Porque se eu pegar como 4, como 12 é um múltiplo de 4, eu posso dividir 12 por 4. Né? Nesse caso, 12 dividido por 4 dá 3. E você vê na representação da figura aqui, não é isso? Eu tenho 3 figuras inteiras, né, para dar 12. Não é porque eu quero pintar 12 partes, só que cada figura tem que ser dividida em 4 partes iguais. Né? Então, se eu quero 12 dividido em 4 partes, eu tenho que ter 3 figuras inteiras. Né? Então, essa fração aparente, ela representa um número inteiro, tá certo? Ela está em fração, mas na verdade, como um é múltiplo de outro, eu posso dividir e vai dar um número exato, ok? Então, aqui é a fração aparente, tá certo? E frações equivalentes, né? Vamos ver o que são frações equivalentes. A gente usa muito isso, tá bem? Então, as frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Sendo assim, ela é representada na mesma parte de um todo, indicado na mesma quantidade. Certo? Então, na verdade, frações equivalentes é que ela tem notação diferente, mas ela representa a mesma coisa, tá bom? Vamos ver os exemplos aqui? Então veja aqui, ó. Nessa parte aqui, eu tenho um retângulo que está dividido em 2 partes. Se eu olhar a parte que está pintada de vermelho, eu tenho uma parte de 2, né? Ou seja, um meio, né? A metade da figura está pintada de vermelho. Nesse outro exemplo aqui, ó, veja que eu tenho um retângulo dividido em 4 partes, né? Tenho 4 partes agora. E veja que eu tenho 2 partes pintadas, né? Ou seja, eu tenho 2/4 da figura está pintada. Mas se você olhar essas duas, representa a mesma coisa, tá vendo? Ó, a metade da figura está pintada. Então, essa fração é equivalente a essa, né? Essa situação é equivalente. Representa a mesma coisa, só que está com uma notação diferente. E aqui também, ó, eu tenho uma figura dividida em 8 partes, né? Do qual 4 estão pintadas, não é isso? Mas se você olhar aqui, ó, até visualmente dá para perceber que a quantidade da figura que está pintada é a mesma das outras situações. Né? Então, eu digo que 1/2, 2/4 ou 4/8 são frações equivalentes. Por quê? Porque, apesar da notação ser diferente, essas frações representam a mesma coisa, tá bem? Vamos lá, né? Então é o seguinte, quando as frações são equivalentes, sempre há um número que podemos multiplicar ou dividir numerador e denominador para gerar outra fração. Né? Só voltando aqui, veja aqui, ó. Ele está dizendo que eu tenho um número que dá para dividir ou multiplicar para gerar outra fração. Né? Uma fração gera outra equivalente. Então veja, se eu tenho 1/2, se eu pegasse e multiplicasse esse 1/2 por 2, o numerador e o denominador daria isso aqui, ó. Né? Se eu multiplicar 1 por 2 dá 2, se eu multiplicar 2 por 2 dá 4. Ou, se eu pegar essa aqui e dividir por 2 dá essa, né? Ou essa, dividir por 4 dá essa. E por aí vai, tá certo? Vamos lá, então sempre vai ter, para gerar aqui, ó, por exemplo, ó, tem o 4/8, né? Aquela mesma situação. Se eu dividir por 2, né? Certo? Então vai dar 2/4, que é a segunda situação. E se eu pegar 2/4 e dividir por 2 novamente, vai dar 1/2, tá vendo? Se eu fizesse o caminho contrário, né? Se eu fizesse o caminho contrário multiplicando, daria a mesma coisa, né? Então, nesse caso aqui, essas 3 frações, né? 4/8, 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. Né? E essa última fração aqui, 1/2, ela é chamada de fração irredutível. Por quê? Porque veja que eu fui dividindo 4/8, né, por 2, deu 2/4, dividir por 2 deu 1/2. Nesse caso aqui, não existe nenhum número primo, né, que eu possa dividir o numerador e o denominador para dar outra fração. Por isso que eu digo que ela é irredutível, ou seja, essa daqui não posso reduzir mais. Né? Eu posso multiplicar ela por qualquer número para ter uma fração equivalente com valores maiores, tá bom? Então é bastante simples. Não tem complicação nenhuma, tá bem? Então, outros exemplos de frações equivalentes aqui, vamos ver, ó, o contrário agora, eu tenho 1/2, né, a metade da figura pintada, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, lembrando que quando eu multiplico o numerador por um número, o denominador tem que multiplicar pelo mesmo número, tá certo? Eu não posso multiplicar 2 e 3 aqui, né, ou 2 e 4, não posso, né? Então, 2/4 aqui, ó, veja que aqui foi apresentado na figura, ele representa praticamente a metade da figura aqui, ó, né? Eu tenho um círculo que está dividido em 4 partes e eu peguei 2. É a mesma coisa se eu tenho um círculo dividido em 2 e pegar 1.
né? E se eu multiplicar esse 2 quartos por 2 de novo, vai dar 4 oitavos, né? Então, veja que eu tenho um círculo dividido em 8 partes iguais, e eu peguei 4, ou seja, eu peguei a metade, né? Então, tudo isso aqui representa um meio, ou seja, representa a mesma coisa. Sendo assim, são frações equivalentes, tá bom? Aqui também, ó, tá certo? Se eu pegar 4, ó, multiplicar por 2 e 8 por 2, vai dar, né? O numerador dá 8 e o denominador dá 16, ou seja, 4 oitavos é a mesma coisa de 8/16, né? São frações equivalentes, apesar de números diferentes, mas representa a mesma coisa, né? Então, outro exemplo aqui, ó, 2 terços. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 3, eu vou ter 6 nonos, né? Então, 2 terços e 6 nonos são frações equivalentes, né? E se eu pegar aqui também, ó, 18 vinteavos, né? Se eu dividir por 2, eu vou ter 9 décimos, né? Então, 18 vinteavos e 9 décimos também são frações equivalentes, porque tem números diferentes, mas representam a mesma situação, tá ok? Né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso aí, foi bem rapidinho, né? Só a introdução à fração, tá bem? Muito simples, muito fácil, não tem complicação nenhuma, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? E aquele abraço, né? E fiquem com Deus, tá certo? Espero, né, que a gente volte logo às aulas para a gente se encontrar, tá bom?